Estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui no Cash Game Channel. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você não conhece o nosso canal aqui no YouTube. Se você também está acompanhando pelas plataformas, de áudio, então aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, tá? Cash Game Channel, para que você tenha acesso a mais conteúdos interessantes e que te ajude a evoluir no jogo. Se você não me conhece, o meu nome é Drauzio Assunção e eu sou especialista em jogadores de cash game. Então aproveita e nos siga lá nas redes sociais, @Drauzio Assunção e @Cash Game Channel. E também quero mandar aquele abraço, um abraço para o nosso patrocinador oficial do canal, Bad Beat. Então, se você não conhece o Bad Beat, vai lá no Instagram agora, @badbeat_suprema. Vai lá, @badbeat_suprema. E hoje vai estar rolando uma promoção, hein? Daqui a pouco eu vou soltar e vai sair dois tickets de R$ 50 para que você jogue e conheça o clube. Tá bom? Então aguenta aí. Então vai lá no Instagram e já começa a seguir, @badbeat_suprema, um dos clubes que mais cresce hoje no Brasil. E, cara, hoje eu estou muito feliz porque o nosso convidado é regular de Cash Game Online desde 2009 e fundador e head coach do maior time de Pelou 5 do mundo. Senhoras e senhores, é uma honra receber Shane. Seja muito bem-vindo aí no nosso canal. Prazer. Só falar a verdade, os brasileiros falam Shane, mas eu sou Shane. Mas beleza, eu estou acostumado. Quando eu morava lá, todos falavam Shane, era como piada para mim. Tá, não sei se a gente seja o maior time no mundo, mas você quem fala, então eu não disse isso, mas talvez a gente é, não sei. Bom, eu peço desculpas. Shane, como pronuncia o seu nome? Shane? Shane, sou Shane. Shane. Falta o I no final, mas todos os brasileiros falam Shane, Shane, a mesma coisa. Acho como fala? A avó da minha esposa, fala hoje em dia, ainda não consegue falar Shane. Às vezes ela fala, mas geralmente Shane, algo assim. Quase. E Não, não, você gostaria que te chamasse como, ô Shane? Sim, algo assim. Bom, Shane, só para a gente colocar É Shane, desculpa. Se você for continuar a fazer, provavelmente vai me perturbar. Sou só Shane, falta o I no final. Sou Shane. Assim, Shane. um sílabo, né? Tá, vou tentar, eu prometo, tá? Vamos me Tá, esforçar aqui. bom. Hoje você mora em qual país? Eu moro na Inglaterra. Eu moro nesse momento, hora e meia pelo norte de Londres. Tá, mas a gente está mudando de novo para Manchester, onde, sabe, tem times de futebol, eu acho, lá, Interessante. conhecidos. E conta aí, como que você entrou nesse mundo aí chamado poker? Como que começou essa história? Tá, então eu sou mais velho que a maioria dos jogadores de poker hoje em dia. Eu tenho 38 anos. Eu comecei a jogar quando foi essa explosão de Moneymaker, né? De ESPN, mostrando na televisão lá. Então, quando estava na universidade, isso era em 2002, 2003, algo lá, explodiu o poker, né? Explodiu o poker, não necessariamente online, mas explodiu o poker em geral, como alguma coisa de, sei lá, popular na cultura. E nessa época todos começavam a jogar no dormitório da universidade e começavam a ter jogos pequenos, coisas assim. Eu era um pouco mais esperto com jogos em geral. Quando eu era mais jovem, eu jogava, não competitivamente, mas eu era muito competitivo nos jogos, como board games, como Scrabble, por exemplo. Provavelmente eu tinha o elo muito alto para algum jovem no Scrabble. Desde a idade de como 15, não conheci nenhuma pessoa que podia ganhar contra mim no Scrabble. Obviamente, eu sei que tem profissionais lá, eu não sou desse nível, mas em comparação à maioria das pessoas, eu era muito bom nesse tipo de jogo, eu tinha uma cabeça para jogos em geral. Então, nessa época eu comecei a jogar barato e pouco a pouco eu comecei a conhecer pessoas que sabiam de jogos mais grandes e é isso. Mas é uma história longa. O primeiro jogo verdadeiro do poker era provavelmente 3 ou 4 anos depois que eu
qual é a palavra? Eu comecei a jogar provavelmente no primeiro ano da universidade, perto do final, no quarto ano da universidade, eu comecei a achar jogos como era $1, $2, mas isso era grande para um universitário, né? Pode ganhar, perder $1.000 por noite. E sim, isso foi 20 anos atrás, então quase 20 anos atrás. Então isso era muito dinheiro, né? É como $2.000 hoje em dia. Mas de qualquer forma, sim, eu comecei a jogar ao vivo um jogo de 1-2 que era cheio de jogadores que hoje em dia são bem mais, sabe, exitosos que eu, né? Esse jogo tinha, por exemplo, o Greg Merson, que ganhou o World Series Poker Main Event, tinha vários caras que ganham high rollers de milhões de dólares, o cara de Zagwa, que era bem conhecido no jogo de cash game, se você conhece dele, vários caras que fizeram Supernova Elite no passado, coisas assim. Então, era para um jogo de 1-2 ao vivo, era cheio de profissionais bem conhecidos. Era um jogo interessante. Eu, na verdade, nessa época, sem dúvida, era um fish. Sem dúvida. Eu perdi bastante nessa época. Mas, tá bom. Isso era a resposta para a sua pergunta. Não vou falar a história inteira, né? E aí, nesse começo, você começa ali direto no Texas ou no Omaha? Você tem alguma categoria assim? Sabe, ao vivo só existia Texas, mas falar a verdade, eu nunca jogava Texas Online, só talvez eu li um livro, era sobre Sit and Goes, sabe, era um livro bem conhecido de 2+2, não sei como falar, 2+2, mas tinha um livro sobre Sit and Goes, não lembro exatamente, talvez não lembro o autor, Mossman, eu sei que ele me deu um stake nessa época também, porque ele tinha algum deal com 2+2, onde ele ofereceu deals para pessoas que tinham comprado o livro dele, mas de qualquer forma, eu jogava para talvez um ano, Second Goes assim, mas desde o começo, eu falar a verdade, eu preferia jogar online só para Limit Omaha. Então, desde 2000, acho que esse era 2004, a primeiras vezes que eu tinha depositado dinheiro online em sites como Paradise Poker, Doyle's Room, Party Poker, alguns outros, eu só jogava como 20 centavos, 10 centavos, 20 centavos de Palomero, porque eu gastava o Action, tinha mais cartas, nunca gostava tanto de No Limit Hold'em. Os torneios, obviamente, os singles, beleza, mas nunca, sabe, acho que na minha vida inteira, carreira inteira, nunca jogava mais que 10 mil mãos de No Limit Hold'em online. Provavelmente menos, pra falar a verdade. E em que momento ali, Shane, você... Tô tentando aqui, eu vou tentar. Você consegue entrar de cabeça ali no jogo. Fala, não, é isso que eu vou fazer. É poker que eu quero. Sabe, não era, né? Obviamente, ano 2005, não vi... 2003, 2004... Algo como... Eu não vi como carreira nunca nessa época. Eu imaginava que... Eu sempre achava que eu era mais inteligente que os outros, né? Isso é problema, mas também é talvez uma vantagem de alguma forma. Mas eu acho que isso é provavelmente... Pode falar isso sobre qualquer jogador profissional que seja muito exitoso. Em algum momento, eles percebem que eles são mais inteligentes, especialmente quando a gente está falando de jogos, né? Então, eu não gostava, eu sou muito competitivo, eu fazia bastante esporte, eu faço hoje em dia muito esporte, mas eu era muito competitivo e eu sempre tinha uma cabeça para os jogos. Então, por isso, eu imaginava que se tiver algum tipo de jogo que não era sou baseado na física, porque eu sou judeu, tenho 175, não sou muito alto, não sou muito grande, não consigo ser muito competitivo nos esportes, né? Mas eu tenho ainda a cabeça de algum jogador profissional de qualquer esporte, né? Eu sou muito competitivo. É um problema quase, mas não é tanto. Mas em algum momento eu imaginava que era possível ganhar a vida só jogando poker, porque era uma maneira de ser competitivo, fazendo um jogo onde você pode, sabe, aproveitar com dinheiro. Então, para mim fazia sentido que talvez eu possa ter, digamos, a vida que eu gostaria para mim só jogando poker, mas demorava para mim, porque eu acho que meu ego nessa época não era tão controlado, sabe? Porque eu era falando em inglês, big fish in the small pond. Então, peixe grande na
na piscina ou algo assim. Piscina pequena, algo assim, sei lá como falar isso. Tem essa dica? Você era peixe grande num copo d'água, né? É isso, basicamente. Então, eu não sou o melhor jogador do mundo, nunca era perto, né? Mas eu era bem melhor que a maioria, mas demorava para mim aprender como selecionar o jogo, onde eu devo jogar. Eu jogava qualquer jogo contra qualquer pessoa, isso não vai dar certo se você não seja, na verdade, o melhor no mundo, ou se não seja, pelo menos, a pessoa que trabalha mais que os outros. E eu não tinha muito vontade para estudar, não tinha muita vontade para nada disso. Então, eu era só ego competitivo, com uma vantagem pequena, talvez, no sentido de inteligência, algo assim, mas nunca era o melhor jogador entre meus amigos, não acho. Talvez hoje em dia, porque uma consequência de ter um time e ter que ensinar muitos jogadores, você tem que estudar bastante, né? Você tem que poder explicar todos. Tem que poder explicar pelo que você está tentando ensinar. Para explicar, você tem que saber bem o que você está ensinando, né? Então, eu acho que eu melhorei bastante enquanto eu estava criando, desenvolvendo o nosso time. Na sua carreira como poker player, você já nasce no cash game e continua durante esses anos, ou você tem uma migração para os MTTs, para os torneios, e depois volta para o cash game? Como que é Não, essa nunca jogava fase? muito em torneio. É que eu jogava domingo, sábado, domingo às vezes. Nunca jogava como 2 semanas de torneio só. Eu acho que tinha época curtinha, onde eu recebia um stake para jogar torneios. Isso era 2000, sei lá, 2007, 2008, algo lá. Mas isso era numa época, depois, sabe, eu percebi que, acho que era 2006, que eu percebi que era impossível perder jogando Sit and Goes. E era muito fácil. Pude simplesmente ganhar 50, 60 dólares por hora só jogando Sit and Go, fazendo simplesmente seguindo umas regras e clicando botões e facilmente pode ganhar. Não precisava de nada. Mas daí eu percebi que pode ganhar talvez mais nos torneios. Alguém me ofereceu um stake, eu aceitei, ganhei, sabe, 3 torneios na primeira semana, e daí fiquei perdendo para 3 meses, perdi 300 buy-ins e finalmente eu decidi voltar para cash game. Ou não necessariamente voltar para cash game, mas eu estava morando com um amigo meu que era muito, muito, muito exitoso em tudo, era muito melhor no poker que eu, e ele basicamente me falou que eu sou mais inteligente para estar jogando torneio, que eu posso ganhar muito mais jogando PLO, cash game, e que ele me ia ensinar, porque eu tinha jogado bastante PLO e era mais ou menos bom, mas ele era muito bom. Mas nessa época eu comecei jogando como 51 dólares, digamos, pelo 100, pelo 100, e ele estava jogando, eu acho, pelo, sabe, sei lá, pelo 10k, 20k, algo lá. Ele estava, no ano que ele morava junto comigo, ele ganhou algo na área de $1 milhão nesse ano. Esse cara era um jogador muito, muito bom. Ele tinha ganhado milhões na sua carreira. Em que ano que foi isso, Shane? Você consegue lembrar? Que ele, sabe, se chamava Cutty. Ele tinha vários nomes meio conhecidos no PokerStars, Full Tilt Poker, mas um estadunidense se chama Matt Kurtz. Você lembra da data quando você começou a jogar PLO? Sim, eu acho que eu tinha jogado antes, mas eu comecei a receber coach dele. Deixa eu pensar do ano. Deve ser algo como 2008, 2009, algo lá. Acho que era talvez dezembro de 2008, algo lá, não sei. E aí, em dezembro de 2008, você começa a receber coach do teu amigo, que ele já estava jogando os limites 10k dólar, é isso? Já naquela época? Sim, ele jogava qualquer limite que existia, ele jogava. Ele tinha bankroll de milhões, ele tinha milhões de bankroll. Mas, geralmente, quando ele estava jogando, era 10, 20, 25, 50 dólares, algo lá, a maioria da action dele. Quando eu entrava seu apartamento, seu quarto, ele sempre tinha 9 tabelas de 10, 20, 25, 50. O jogo nessa época, no Full Tilt, no PokerStars, nesses sites, in Traction, On Game, sites que já não existem,
ele jogava tudo. Ele ganhava bastante nessa época. Era muito diferente que é hoje em dia, por pelo menos. E aí, como que é esse começo aí de jogando PLO? Nesses primeiros anos, como que foi a sua carreira jogando PLO? Me deu uma vantagem muito grande desde o começo. Ele tinha algum tipo de contato com Full Tilt Poker e, basicamente, esse contato me convertiu em profissional para o site, como Red Pro no Full Tilt Poker. Então, eu não tinha como... Eu tinha mesmo deal de um Pro de Full Tilt Poker, no sentido que eu recebi a grande maioria do Hackback, tudo isso, e eu só tinha que, basicamente, só grindar, formar mesa no Full Tilt Poker para receber, sabe, 3x o Hackback e receber um regular normal. Então, isso ajudou bastante para desenvolver, para crescer meu bankroll, né? Então, enquanto a maioria dos jogadores estava jogando com 25, 32% de hackback no Photo Poker, eu estava recebendo 70%. E além do fato que eu recebi bastante, eu tinha que jogar bastante para receber essa porcentagem, era melhor, provavelmente, que o PokerStars. Por isso, talvez, que o Photo Poker foi, não é falecido, como é a palavra, insolvente, porque dava muito deal como isso para outros jogadores como eu. E, sabe, nessa época era bizarro, cara. Eles mandavam um e-mail para mim dizendo, tá, você é VIP, a gente vai comprar coisa para você, o que você quer? Eu falava, eu quero courtside seats para um jogo de NBA, uma coisa que custa $500, né? Ele mandava 2 e não era courtside. E eu reclamava e me deram para outro jogo também. Estava só queimando dinheiro, dando para os VIPs no site, mas, sei lá, era bizarro. Mas, assim, era bom. Eu tinha Zoom, que antes que era Zoom, né? Porque eu não lembro o nome, era Rush Poker, algo assim. Mas antes que o PokerStars tinha Zoom, existia uma versão disso no Full Tilt. Eu acho que Full Tilt... talvez Full Tilt vem depois. Não lembro, não jogava no PokerStars nessa época, mas eu fiz muito bem lá. Eu era nessa field, eu acho que era provavelmente o ganhador mais grande no Zoom ou no Flash, ou não lembro o nome, Rush, que tinha no Photo Poker. Eu acho que sei que eu era o ganhador mais grande de pelo Zoom no Photo Poker nessa época. E fui de 50 centavos, $1 para 5, $10, bem rapidinho, 4 meses. E eu, junto com um jogador bem conhecido, era os dois pessoas que formavam mesas na 3, 6, 5, 10 lá. Ravenswood, que é bem conhecido de pelo, mas acho que ele se aposentou, ganhou bastante. Ganhou muito mais que eu. E aí, a sua carreira, nesse momento, você só tá jogando poker, né? A partir de 2008, você entra de cabeça no mundo do cash game ali e só se dedica a isso, ou você tinha alguma outra coisa paralela? Fazer alguma outra coisa? Eu comecei a fazer coaching staking, acho que era quando eu tinha alguns jogadores que perceberam que era muito, muito ativo, né? E me mandaram algumas mensagens lá no 2+2, e a gente formou um time de staking. Não foi muito bem, não foi muito ruim, a gente ganhou talvez um pouco, mas era mais dor de cabeça que qualquer outra coisa. Mas além de coaching staking, não fazia nada além do poker, não acho. Não, quase nada, sou poker. E daí, aí fica de 2008 que você começa ali, né, no 4 cartas, né, que hoje a gente tem até os 6 cartas no Brasil. Ali você fica no PLO. E em que momento, Shane, na sua carreira, que você migra para os 5 cartas? O momento que existia, literalmente. O dia que saiu no PokerStars, eu sou jogado, basicamente. Eu percebi muito rápido que era melhor ter 5 cartas que 4. Na verdade, era muito legal porque o Full Tilt Poker lançou pelo 5 e pelo 6 no mesmo momento. E eles tinham mesa de HU. Então, o jogo isso era 2012, 2011, 2012. Não, isso não é 2011. Acho que era 2012, ou talvez 2012, 2013, não lembro exatamente o dado, mas provavelmente o primeiro dia que saiu no PokerStars eu comecei a jogar. Tinha um site que tinha pelo 5 antes de PokerStars, se chamava
Interaction Poker, era um cliente, mas não cliente, era um cliente, mas não existe, fechou faz muito tempo, acho que fechou 2012, algo lá, não lembro. Mas era um software muito bom e tinha pelo 5. Mas além disso, não existia em nenhum outro lugar, eu só tinha visto lá. Mas literalmente o momento que saiu, provavelmente o primeiro dia que saiu, eu comecei a jogar. E depois de que lançou pelo 5 no PokerStars e Full Tilt, eu só jogava pelo 5, basicamente. Pelo 5 e quando tiver mesas, pelo 6 também. Então, aí você começou então no Pelo 5 lá em 2013. Provavelmente, algo lá, sim. E naquela época existia algum material para estudar sobre os 5 cartas? Não, mas eu tinha jogado 2 milhões de mãos de pelo 4, então sabe, para quem não soubesse, né, onde você tem sua vantagem em pelo 4, e os jogadores que não estão acostumados pelo 4 não entendem necessariamente o valor do seu mão, né? Quem vem do No Limit Hold'em, acha que 2 pares é muito forte. E daí vem para 4 cartas e vem que não é tão forte, né? Mesmo assim, quando você está jogando 5 cartas, acontece a mesma coisa. É simples quando você tem estudado de alguma forma o poker, né? Porque você entende pelo 4 e 6 combinações de cartas, né? Então, simplesmente, a matemática simplesmente diz que no pelo 4 você vai ter 6 combinações em contraste a 1, né? Então, a possibilidade de você ter algum tipo de mão vai aumentar por 6. Mesmo assim, quando você vai para 4 a 5, aumenta de 6 para 10. Então, quase dobra a frequência que você vai ter algum tipo de mão. E é fácil, sabe? Para eu falar isso, é bem fácil, sabe? Imaginar. Ou, digamos, é bem fácil... estou esquecendo uma palavra. É fácil para eu simplesmente dizer isso, mas a maioria das pessoas, ainda entendendo isso, não sabem como necessariamente aplicar, né? Porque se você tivesse jogado no Limit Hold'em, daí você vai para jogar pelo 4 para 3 semanas, né? E comece melhorando pelo 4, mas daí você vê o pelo 5, você já não tem estudado tanto o pelo 4 para saber todas as frequências de pelo 4 para poder aplicar essa informação para jogar pelo 5. Então, o que acontece com muitos jogadores, especialmente os fish, ele simplesmente vai para o jogo que tem mais ação ou que parece ser mais divertido. Mas se você não tem um base muito bom no jogo antes do jogo que você está mudando, você fica perdendo muito do que você precisa. Então, eu não vou dizer que você precisa estudar pelo 4 para entender pelo 5, porque não é verdade. A verdade é que a maioria dos nossos jogadores no time não tinha jogado nenhum molde pelo 4. Mas nessa época, quando não existia o conteúdo, para mim era muito fácil, sabe, saber como ajustar meu jogo no pelo 5 para que seja, sei lá, mais lucrativo ou mais fácil para explorar os outros oponentes, né? Nessa época, eu também entendi que software era muito importante. Então, entre umas semanas de ter saído aquele jogo, tinha ter lançado aqueles jogos, eu já tinha contratado várias pessoas para criar um software para traduzir para Hold'em Manager e coisas assim. Então, eu tinha um HUD para pelos 5 entre umas semanas de começar os jogos. E eu também tinha um HUD que podia fazer, como fala? Data mining, mineração de data. Então, eu tinha um computador só para alguns meses, quando começou, eu usava um computador só e eu tinha um time que só minerava toda a informação dos jogadores no PokerStars e me mandavam aquela informação. Eu importava para o meu HUD, eu vi quem eram os melhores jogadores, eu sabia muito sobre os meus oponentes. E só tinha um jogador no pelo 5 nessa época que estava ganhando mais que eu, no sentido de big blinds. Isso era o Donk Predator. Mas eu e um amigo meu estava indo muito bem. Acho que para um primeiro 6 meses, 8 meses, eu e meus amigos tinha win rates entre 25 e 35 blinds no Six Max, que hoje em dia é impossível, né? Mas sim, era muito, muito, muito lucrativo o jogo nessa época.
Mas desafortunadamente, não desafortunadamente, mas eu mudei de online poker para jogar ao vivo, basicamente 6 meses depois ou menos que 6 meses depois que lançou pelo 5, eu mudei para jogar ao vivo pelo 4 Soul. Então eu daí 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio não jogava online, basicamente só jogava ao vivo durante essa época. Por que essa mudança do online para o ao vivo? Tá. Eu recebi uma convite para jogar num jogo ao vivo privado no Hong Kong. Então eu mudei para Hong Kong e era muito mais grande. O jogo era gigantesco, em contraste ao que eu estava jogando online. É, eu imaginava, todos imaginam isso, né? Mas todos imaginamos isso, mas eu na verdade imaginava que eu ia ficar muito rico, porque era um jogo grande, privado ao vivo, eu era o único gringo lá, puro asiático, perdendo, sei lá, $100 por noite, algo assim. Então, fui para jogar ao vivo, eu fui muito bem no começo, e no final eu explodi, perdi tudo. Depois, eu ganhei quase 1 milhão, uns, sei lá, 8 meses, algo lá, e perdi basicamente tudo em 2, 3 semanas, quando cresceu o tamanho do jogo. Acontece, a história é bem... Eu não tinha muito controle do bankroll, né? Eu nunca tinha muita responsabilidade. Acho que quando eu morava lá, eu nem tinha que pagar aluguel. Alguém alugou casa para mim, a cara que me tinha dentro do jogo. Então, eu não tinha muito sentido de bankroll management, de, sei lá, eu simplesmente imaginava que eu ia ficar rico e não podia mudar nada, né? Não imaginava que era possível para mim perder nessa época. E, sabe, não era a primeira vez que eu fiquei quebrado, né? Aconteceu várias vezes para mim na minha carreira. Eu sempre tinha esse ego que me deixava assim, mas, sei lá, é um pouco de ego, mas também é um pouco do fato que eu sou muito aberto ao risco, né? Eu não tenho muito medo de risco. Eu tenho uma perfil de alto risco, ou tinha, pelo menos. Hoje em dia, não faz muito sentido para mim quebrar. Hoje em dia, não pode mudar muito a qualidade de vida que eu tenho hoje em dia, mas nessa época não fazia muita diferença para mim, né? Ter bankroll de 10K, ter bankroll de 500 mil, né? Era só uma questão de, para mim, eu quis ter 15 milhões de dólares, se eu não tivesse, beleza. Tudo embaixo de, sei lá, sabe, ter menos de 20k dólares, talvez é ruim. Eu não vou dizer 10k, mas 50k, se eu tivesse 50k, era feliz, mais ou menos. Então, eu tomava bastante risco. Estou tentando pensar de uma maneira de explicar das palavras que estou pensando em inglês. Desculpa, às vezes eu perco palavras em português. Mas sim, eu nessa época tinha um perfil de uma pessoa que aceitava bastante risco. Então, eu jogava, por exemplo, eu estava jogando um jogo de 150, $300, então um buy de $30 mil. Eu tinha um bankroll de 250 mil, 7 buys, algo lá. Então, eu nem ligava, sabe? Quando eu estava com meu último 100k, eu ainda fiquei no jogo, imaginava que ia ganhar. E no final eu fiquei com um buy, tinha que sair do jogo e nunca voltei, basicamente. Shane, esse jogo em Hong Kong era o. Você lembra a data de quando foi? Sim, eu mudei para Hong Kong março 2013, De 2000? deixa eu pensar, ou 2014. Acho que era março. Deixa eu pensar, tenho que lembrar. Tá, eu morava lá. 2014 e 2015, mais ou menos. Não, eu saí do Hong Kong. Eu tenho que lembrar exatamente como era. Eu acho que saí do Hong Kong em 2015. Agora eu lembro como eu posso fazer isso. Eu estou com minha esposa faz 7 anos. A gente se conheceu depois de eu voltar para Hong Kong. E a gente se conheceu no dezembro. Então, 7 anos hoje. Então, a gente se conheceu no 2007 anos, não, 14. Tá, então era 2013, talvez. Eu fui a Hong Kong no janeiro, ou março de 2013 e voltei. Não, eu não lembro. 2013, eu acho.
Talvez estou 6 anos com a minha esposa. 6 anos. Desculpa. Nessa 6 anos época com aí, os uma esposa. jogos em Hong Kong eram os jogos mais caros do mundo, naquela época ali? No Hong Kong não. No Macau tinha. Então, não vou falar nomes, mas a cara que era o meu backer no Hong Kong, o backer do meu backer, ele era o ganhador mais grande no mundo. Ele ganhava muito mais que como o Phil Ivey nessa época. Ele tinha. Eu falei com ele algum dia, ele falou, tá, ontem eu ganhei 30 bilhões de dólares. Então, os jogos mais grandes eram no Macau nessa época. Eles tinham jogos de 10k, 20k, 40k blind de dólar. Então, eram jogos gigantescos, algo lá nessa época. Mas hoje em dia, sei lá, alguns lugares no Dubai talvez tenha um jogo mais grande. Mas nessa época, provavelmente Macau. Imagino que era Macau. Sim. Porque tinha uns jogos privados no Macau, naquele cassino lá, esqueci o nome. Sei lá, não importa. Aí você jogou no Macau, lá? Nunca joguei. Só fui a Macau uma vez, não, mas nunca joguei lá. Os jogos que não eram privados lá, que tinha... Não eram muito bons. Era como 15, 30 dólares, que era muito mais pequeno que estava jogando no Hong Kong. A gente lá no Hong Kong jogava primariamente como 25, 50, 100, algumas vezes 50, 100, 1, 2, 4, sei lá. Mas a maioria era 25, 50 com muito deep, né? Eu sempre entrava com, sei lá, 300 blinds, 500 blinds, algo lá. Mas era um jogo muito bom. Muito, muito bom. Os jogos no Macau eram ok, sabe? 7 reg, 2 fish, algo lá. Mas no Hong Kong, o jogo onde que eu tinha acesso, eu tinha talvez 3 reg total e o resto era fish, assim, recreativos. Aí você fica 8 meses lá e faz um bank Não, ano de... e meio. Eu em fiquei Hong lá, Kong. fiquei no Hong Kong um ano e meio, eu jogava para um ano, sabe? Depois de um ano eu me quebrei, depois de 8 meses ganhando, daí, sabe, pegando algumas férias, voltei, perdi tudo, e daí fiquei no Hong Kong mais uns 6 meses, acho que não aguentava mais. E o que você acha que aconteceu nesse período ali? Você disse que fez 1 milhão, né, de bank ali. Mais ou menos lá, sim. E o que você acha que aconteceu que de repente a maré virou ali? E você começou a... Pois a gente foi, o jogo foi 50-100, daí isso era, agora eu sei quando era, porque era, o World Cup era 2014, né? Então, o World Cup que o Brasil perdeu 8-2, sei lá, isso era 2014, eu acho, eu lembro. Então, todos os fish lá no Hong Kong tinham apostado milhões no Brasil, porque o Brasil era favorito nesse World Cup, Copa do Mundo, né? Então, quando eu fui de viagem para a Europa durante essa Copa do Mundo, porque eles não estavam jogando tanto, porque eles estavam apostando muito no esporte, muito futebol. Então, eu voltei depois e eu voltei e eles falaram, tá, os Fish perderam milhões, cara. Eles estão ganhando, eles estão jogando muito caro porque eles querem recuperar o dinheiro. Eu sempre tinha uma opção, eu posso vender qualquer porcentagem que eu quisesse para casa, né? E eu decidi que não, estou indo muito bem, não perco nesse jogo. Quase nunca perdi, sabe? Eu estava ganhando provavelmente 85% das sessões. Então, nessa época eu imaginava que eu podia ganhar tudo que eu quisesse, né, no poker. Então, eu voltei lá, o jogo, em lugar de ser 50-100, 95-50-100, era 100, 2, 4, sei lá. Então, geralmente 100, 2, 4, com cada pessoa entrando com 100 mil, algo lá. E eu simplesmente me quebrei. Em lugar de aceitar, sabe, 30, 40, 50% da minha ação, eu peguei o máximo, que nessa época era 65, 70%. No começo, eles só me deixavam ficar com 35% da minha ação. Mas aí eu ganhava, eles me deixaram aceitar mais e mais e mais risco, e eu aceitava. Então, no final, eu estava jogando com quase toda a minha ação, no jogo mais grande que tinha jogado na minha vida, e só perdendo uma rodada horrível, né? Eu acho que hoje em dia eu lembro alguns maus que eram, sabe, não bizarro, não vou falar que era, sabe, falcatrua, tipo assim, só que acontece, é variância, acontece. Mas era chato. Não era muito bom. Fui para, sabe como é? Highs and lows. Era o mais alto que tinha sido na minha vida para o
pior mês, ou sei lá, da minha vida. Não, pior mês. Não era tão ruim, pra falar a verdade. Perdeu tudo, né? Não é tão ruim. De alguma forma, libera. É um pouco liberando. Isso é uma palavra? Sei lá. Isso é uma palavra, né? Liberando. Me liberou um pouco. Perder tudo, sai toda a pressura de ganhar, né? Quando você tem perdido tudo, você não pensa mais sobre ganhar, você só pensa sobre sobreviver. Isso, de alguma forma, pode ser, sei lá, era ok. Não era tão ruim, não fiquei super deprimido ou algo assim. Só que eu tinha um pouco de tempo para repensar sobre o que era importante e o que eu quisesse dentro do poker. Eu basicamente nesse momento sabia que era quase impossível para eu voltar, né, para ganhar milhões. Eu não imaginava possível porque era tão difícil para chegar a esse momento que não imaginava que eu podia fazê-la de novo. A coisa interessante é que depois disso eu já fiz mais uma ou duas vezes. Então, mas eu imaginava que isso era o fim da minha carreira. Eu comecei a estudar para voltar para a universidade, estudar alguma coisa. Eu comecei a aplicar para programas de pós-grado, coisas assim. Mas no final de tudo, eu percebi que ainda tinha uma capacidade muito grande para voltar aonde estou hoje em dia. E o que fez você voltar para o jogo, Shea? A oportunidade está sempre lá, né? E quando você é conhecido, mais ou menos, quando você tem uma comunidade de pessoas que saiba que você é um vencedor do jogo, eles sempre querem dar você uma chance, né? Eu voltei, eu decidi que eu precisava de um pouco de dinheiro, obviamente. Então, nem me fudendo, eu fui jogando um dia, jogando 200, 400, e semana seguinte, 10 dias depois, eu depositei $400. Joguei 20 centavos, ou não, 15 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 25 centavos, algo lá. E cresci meu bankroll para, acho que demorou, eu fui de $400 para $15 em semana e meia. Eu nem muito bem. Mas também era muito fácil, né? Mas eu tinha, sabe, eu fiquei, não saí da casa para 5 dias. Só grindei de noite. Eu acho que grindava uns 15, 16 horas por dia, 6 telas de 10 centavos, 25 centavos. Mas eu fui de 25 centavos, para 2 em 2 dias. Então, e daí, quando você chegar a 2, eu podia não compartilhar, mas eu podia quebrar meu bankroll para estar em todos os sites. E eu tinha jogado bastante HU, então eu sabia que era a maneira mais fácil de recuperar, de ganhar, era HU. Então eu depositei um pouco em cada site e sentava 2 HU, e muito rápido. Eu cresci meu bankroll de novo para uns 15k. E daí voltei a jogar 2-4, sei lá. Falar a verdade, eu quis só receber um stake para jogar como 3, 6, 5, 10, mas tinha acontecido algo muito... eu posso falar uma história horrível, mas basicamente eu fiz amizade com um sociopata que tentou destruir minha imagem no poker. Uma conta longa, mas basicamente era impossível para mim conseguir um stake porque essa pessoa tinha postado milhões de coisas online, puro mentira, coisas bizarras, sabe? Que eu sou delinquente, que eu tinha problema com transexuais e que coisas muito estranhas, né? Eu acho que hoje em dia ainda você pode talvez achar alguma dessas coisas. Eu pedi que os sites removam, obviamente, mas eu não consegui remover nada. Mas eu acho que os leis fecharam alguns desses sites. Mas basicamente minha reputação do 2+2 foi destruída porque meu nome, se você for fazer um Google search, pesquisa de Google nessa época, ia acontecer, encontrar bastante coisas sobre mim que era meio absurdo, mas beleza.
pelo menos eu tinha a capacidade de recuperar sem precisar um stake, mas era chato, eu não necessariamente sabia sobre isso. Sei lá, isso é uma conta longa, não vou falar sobre isso nesse momento. Shane, só para voltando ali nessa primeira vez que você quebra, certo? Você quebrou. Quanto tempo você ficou sem jogar para depois você voltar? Foi 1 ano que você ficou sem jogar? Não, 2 semanas. 2 semanas? Eu achei que você tinha ficado... Eu falei, será que ficou 2 meses ali? Você quebrou, então, Hong Kong e você fica 2 semanas. Eu, sabe, enquanto eu estava grindando, eu ainda imaginava que talvez eu ia voltar para isso. Sabe, eu acho que 2 dias depois eu comecei a aplicar programas pós-grados, eu comecei a ver quais serão minhas opções, e daí, acho que 1 semana depois, eu fiz uma pesquisa para pessoas que eu conhecia, que eram backers, que me conhecia e que eu imaginava que eles iam passar para mim um deal bom para jogar de stake, mas em todos os casos, as caras... Eu falei para eles, eu não escondi o fato que existia essas coisas, porque a pior coisa que pode acontecer é que eles me dão um stake e daí alguém fala para eles, você está dando um stake para esse cara que fez tudo isso? Então eu falei para eles antes, quando eu pedi, cara, eu preciso de um stake, mas só para você saiba, se você for pesquisar meu nome online, você vai ver essas coisas. Não quero falar necessariamente o que é isso, mas claramente é absurdo. Eu posso provar que não é verdade, mas só quero que você saiba. Mas a verdade é que quando você vê coisas sobre uma pessoa, é impossível provar que não sejam verdades, né? Se alguém for postar que eu sou, sabe, perverso, que eu tenho alguns problemas com drogas e coisas assim, eu posso falar que eu não tenho, mas eu não posso provar que eu não tenho se você não for bem perto de mim, né? Então, eu não consegui um stake e eu percebi no momento que 2 pessoas que eram bem, que eu confiava, que eu achava que confiavam em mim, eram um pouco hesitantes para passar dinheiro para mim para fazer stake. Eu percebi que isso é problemático. Então eu comecei a grindar, eu comecei a tentar remover as coisas online que existiam. Eu fiquei, falar a verdade, acho que demorou uns 4, 5 meses para mim perceber, não, se enterar, isso é a palavra? Find out, enterar? Ou, qual é a palavra para... Você quer voltar para o jogo? Se dar conta, me demorou uns 4, 5 meses para se dar conta quem tinha feito essas coisas, e na verdade era meu melhor amigo no momento, que estava tentando me roubar, basicamente me forçando a pagar para remover as coisas, e essa era uma moça, para falar a verdade, ela criou vários personagens falsos para ter conversas comigo, era bizarro, um sociopata, basicamente. Mas beleza. No final, me forçou a grindar, que na verdade era provavelmente muito bom para a minha character, porque eu acho que se eu tivesse só recebido um stake, que não vou ter necessariamente não vou ser tão trabalhador que eu sou hoje em dia. Precisar recuperar tanto isso sozinho, sem uma ajuda, tem algum valor no longo prazo, que não era óbvio no momento, claramente. Mas hoje em dia, quando eu vejo jogadores reclamando que tenho esse make-up, eu estou com tanto ferro, eu não sinto que estou batendo o jogo, é fácil para mim dizer, eu não acho que você sabe, eu não acho que você necessariamente está fazendo tudo que você deve para superar seus problemas, porque ajuda, esse tipo de coisa ajuda bastante na vida. E eu não vou falar que eu sou, tipo, uma pessoa que tinha que superar tanta coisa, né? Eu nasci e cresci numa casa boa, eu tinha pais bons, educados, eu recebi tudo o que eu precisava, no sentido de, sabe, o que precisava, né? Estudo, comida, dinheiro, sei lá, casa. Então, eu não sou pobre, eu não venho de uma background de pobre, mas eu sempre era trabalhador. Eu sempre tinha emprego desde 13 anos. Eu sempre trabalhava quase full time, trabalhava enquanto estava me formando na universidade. Sempre era, sei lá, grinder, hustler, sei lá o que você quer dizer, mas
isso ajuda bastante em criar o tipo de character que você vai precisar nessas épocas que sejam muito ruins, como aquele que eu tinha lá no Hong Kong. E aí, depois que você sai do Hong Kong, você volta para online para jogar por conta, com o seu dinheiro. Sim, basicamente, eu voltei para a Europa, porque o custo de viver no Hong Kong era muito alto. Também me separei com a minha ex-namorada nessa época. A gente estava morando juntos, então não podíamos ficar. E o custo de viver lá no Hong Kong é o mais alto no mundo. Então, jogando 3, 6, 5, 10 não é suficiente para morar no Hong Kong, na minha opinião. Então, eu voltei para a Europa, onde o custo de viver era muito mais baixo, qualidade de vida era muito bom. E daí eu recebi muitas ofertas para jogar jogos privados, coisas assim. Então, não era tão fácil. Sei lá, não vou dizer que era muito fácil, necessariamente. Eu me quebrei de novo depois disso. Me quebrei várias vezes. Quando foi que cheio depois? O dia que me quebrei a segunda vez era literalmente o dia que foi o dia que o Donald Trump ganhou a eleição. Eleição, como fala? Eleição, né? Então, o dia que ele ganhou a eleição, eu não vou falar que é culpa dele, mas porque não é. É um pouco, porque eu fiquei chateado por isso, mas tinha uma briga grande com minha namorada na época, que agora é minha esposa brasileira. Não lembro exatamente o que era, mas talvez tinha algo a ver com isso, não lembro. Acho que talvez era algo a ver com Donald Trump, falar a verdade, mas não lembro. Só que eu fiquei muito puta, eu não queria ir para dormir, eu voltei para trabalhar e eu fui vítima de um esquema de multi-accounting num site privado, onde os dias anteriores eu estava jogando bastante contra algum mega fish, jogando, sei lá, 3, 6, 5, 10 num site privado. Eu ganhei, quando eu digo bastante, eu estava ganhando, sei lá quantos buy-ins. Estava provavelmente ganhando 35, 40 buy-ins em uns 3, 4 dias contra ele. Ele era muito ruim, eu sabia exatamente como ele jogava, tudo isso. Mas eles fizeram um esquema, esse site, eles me convidou para fazer o mesmo esquema depois, mas esse site, sabe, meio dodgy. Eles tinham trocado a conta para o melhor jogador no site e ele me destruiu. Ele também mudou para, em lugar de jogar 3-6, ele estava sentando 10-20 e ele me destruiu. Ele ganhou meu bankroll inteiro. Além disso, ele dobrou do meu bankroll. Eu estava com 50k de ferro depois dessa noite. Ou dois, talvez era... demorou 2, 3 dias jogando contra esse cara. Me quebrei e fiquei com um ferro de com 50k dólares. Porque era tudo de crédito. Esses sites privados são tudo crédito. Mesmo que hoje em dia, muitos dos sites de, sei lá, Suprema, por exemplo, a maioria das pessoas jogam lá de crédito. Então, mas pelo menos a cara que me deu crédito lá era um amigo muito bom meu na época. Então, e ele sabia que era vencedor, então não era como, você me deve 50k. Eu devia 50k e eu não tinha 50k. Eu tinha dinheiro para sobreviver, obviamente. Eu tinha, sabe, eu podia sobreviver um ano com o dinheiro que eu tinha guardado, mas ele era amigo, então pelo menos ele não me forçou a pagar tudo à vez. Ele entendeu que ia recuperar. Mas obviamente ele não queria que eu jogasse tão caro, então eu tinha que voltar de novo jogando 50 centavos, 51 dólares, algo lá. Isso era em novembro de 2016 que ele foi, ele ganhou a eleição e literalmente essa noite eu me quebrei, e o dia depois eu me quebrei ainda mais. Mas sim, isso era a segunda vez, e daí eu voltei jogando 5-10 no março. Estava jogando 5-10 de novo. Tinha recuperado os 50k. Demorou, sim, uns 3 meses para recuperar 50k. 3 meses difíceis, né? É difícil quando seu namorado sabe, seu namorada sabe que você está quebrado. É sempre ruim para a relação, mas sei lá, recuperei tudo.
Como que você lidou com essa segunda quebra? Quando você quebra de novo, como que você lidou com isso? Cada vez é a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu acho que essa vez eu fiz uma CV e para ver qual tipo de trabalho eu podia achar. Não era essa. Não, isso era a terceira vez. Não quebrei a terceira vez, na verdade. Mas eu fiz isso depois de uns anos depois. Mas não, nada. Nessa época eu sabia. Eu sabia que era puro. Meio tilt. Provavelmente era tilt mesmo. Por isso que eu perdi. Mas não era. Sabe, não era um problema para mim, pessoalmente. Eu não tinha muito medo de se eu pudesse recuperar dinheiro. Eu sabia que eu podia. Mas era ruim no sentido de que minha namorada tinha dúvidas, né? E é ruim quando você está bem perto de uma pessoa que tem dúvida em você e sempre está falando que você perdeu tudo. Então, é por isso que a gente não está indo para a viagem, porque você perdeu tudo. E eu acho que tinha dinheiro para a viagem ainda. E a gente fez viagens, mas ela falava que ela sempre, quando alguma coisa não era boa, ela sempre reclamava, porque você quebrou fazendo merda, né? Então, era ruim, era muito ruim. Mas sei lá, tá ok. Essa cobrança da sua namorada era só dela ou era da sua família? Sua família sabia que você jogava? Família não sabe. Talvez quando ela fica muito, muito chateada, ela falou algo para a família e eles não. Sei lá, eu não ligo muito sobre a família da namorada. Eu não vou dizer que eu não ligo sobre a família da minha namorada, mas eu não ligo tanto o que. Eu não ligo tanto sobre a maneira que as outras pessoas pensam de mim, né? Eu acho que isso não sei, isso talvez sou eu, né? Mas eu não ligo tanto. Eu ligo um pouco sobre minha imagem, mas minha imagem não é minha personalidade, né? Eu não, mesmo assim, eu tenho Instagram, mas eu não tenho postado nada em anos. Tenho Facebook, não tenho postado nada em anos. Eu não tenho uma relação, eu não tenho um relacionamento com a maneira que o mundo me percebe, né? Então, eu não ligo muito. Às vezes eu fico... As pessoas acham que eu tenho um tipo de jeito que é difícil para lidar, mas, na verdade, eu não acho que eu sou muito difícil como pessoa, mas as pessoas... Eu não faço todas as coisas que as outras pessoas fazem para... puta que pariu. Estou esquecendo de palavras em português. É tarde para mim, né? É muito, muito tarde. Sim, mas eu não ligo muito. Se os pais dela não me gostam, não me gostam. Eu não prometo. Se ela não me gosta, é outra coisa. Não gosta de mim, desculpa. Isso é espanhol. Eu me formava em línguas de espanhol e português e, para falar a verdade, meu espanhol é muito melhor que meu português. Eu acho que posso falar de uma forma muito culta no espanhol, mas hoje em dia nem consigo falar direito porque eu me confundo bastante com as palavras no português. Então é muito mais fácil para mim falar português, mas às vezes eu fico trocando palavras ou frases para espanhol. Mas beleza, não ligo muito, não ligo. Se a família dela não gosta de mim, problema seu, né? Tá tudo bem, Shane, sobre a linguagem, né? Tá tudo bem. E vou te perguntar, depois de 2016, como que foi sua carreira? 2016, 2017? Ali você tá jogando 4 cartas, já tá no 5 cartas, tá jogando Six Max, tá no HU. Como que tá a tua vida ali? Falar a verdade, eu voltei para... quando eu estava jogando ao vivo, eu jogava pelo 4. Quando eu voltei, pelo 5 não era muito popular. Tinha uma época de anos, na verdade, que não tinha jogo no pelo 5 no PokerStars. Já tinha quebrado completamente. Ninguém jogava pelo 5 para algumas. Eu nem lembro, mas eu acho que eles já removeram o pelo 5 de PokerStars. Não lembro, para falar a verdade, porque não jogava no PokerStars muito. Mas era Zooms, todas as pessoas só jogavam Zoom, uma coisa assim. Eu ainda tinha acesso a sites privados. Então, a maioria da minha ação era em alguns sites privados. Vários sites, software muito ruim, mas o pior que seja o software, melhor que seja o jogo, geralmente. Então, 2006, 16, era ruim, eu me quebrei. A gente ficou brigando um pouco sobre isso. Daí, 2017, março, eu voltei a jogar 5-10. No março, ganhei 100 mil. No abril, ganhei mais 100 mil. E
Março, abril. Era março, abril? Acho que era março e abril. Yeah. Ou talvez era abril, maio, não lembro. Eu acho que abril eu ganhei 100 mil, 20k cada semana como, literalmente, não tinha semana de 50k, daí assim, era 20k, 25k, 28k, 30k, cada semana estava ganhando muito, era um upswing muito forte. Primariamente jogando só pelo 4, acho que era só pelo 4, a maioria era HU. E daí, a melhor coisa que aconteceu é que eu recebi um pagamento de uns 40 Bitcoin, quando o Bitcoin era 1K ou 900, e o momento antes que foi para, sabe, subiu bastante tudo, e daí eu comecei, meu amigo falou, tá, você tem que abrir uma conta aqui no Poloniex e comprar essas shitcoins, sei lá, muita coisa que já não existia mais, mas eu estava ganhando mais que tinha ganhado na minha vida por causa do cripto, junto com o fato que era um mega upswing. E daí eu fui para outra área, eu fui para sabe, durante o Scoop, a Scoop eu jogava alguns torneios porque eu tinha tanto dinheiro para queimar por causa eu tinha muito dinheiro para queimar por causa do Bitcoin, tudo isso. Eu decidi jogar alguns torneios. Eu fiz, acho que 2 ou 3 mesas finais durante o Scoop, cada para uns 20k cada, ou 15k uma, 20k cada. Era bizarro, cara. Eu só andava muito bom para uns 2, 3 meses. Daí eu peguei eu fiz eu parei de jogar para umas semanas e fui para ver um amigo lá no Las Vegas. Não quero. Beleza, mas eu ganhei um bracelete. Meu primeiro tiro no WSOP eu ganhei bracelete. Daí não jogava tanto. Foi muito bom. 2017 era muito bom. Só vou falar isso. Para jogo era muito bom. Pessoalmente, na vida, provavelmente pior ano da minha vida, pessoalmente. Mas dentro do poker, eu fiz muito bem. Fui começando o ano no janeiro, eu estava jogando $51 e fim do ano eu estava jogando, sei lá, às vezes 50-100 online no Poker Master, nos jogos chineses. Mas provavelmente o melhor ano da minha vida no sentido de lucro do poker só. Eu acho que eu ganhei mais no poker nesse ano que qualquer outro. Talvez não, talvez esse ano foi melhor. Não sei. Um dos dois, sei lá. Era um ano muito bom para o poker. Estou dando respostas muito longes para a sua pergunta. O ano 2017 era muito bom. 2016, não tanto. Beleza. 2017, então, foi o melhor ano da sua vida ali no jogo. Até então. Sim, pior Até ano da minha vida, melhor ano dentro do jogo. É isso. Sim. Dentro do jogo, assim, foi teu melhor. O ano que você fez mais dinheiro ali no jogo. Sim, isso. Provavelmente. E aí, em que momento ali você vai sair de 2017 e vai voltar para os 5 cartas, Oxê? Eu acho que eu não voltei para 5 cartas. Deixa eu pensar. Eu jogava basicamente só 4 cartas HU, porque tinha o Poker Master. E esse jogo foi desde 2007 até basicamente o jogo basicamente morreu. Acho que era julho, agosto de 2018. Então eu jogava só no Poker Master desde mais ou menos. Não só, mas eu jogava muito no Poker Master. Acho que comecei no Carnaval. Eu acho que eu lembro. Eu comecei a jogar durante Carnaval 17. Não lembro quando é Carnaval. Isso é fevereiro, abril? Não lembro. Quando é? Carnaval no Brasil. Fevereiro. Normalmente fevereiro. é fevereiro. Eu comecei a jogar no Poker Master no fevereiro, porque eu lembro que eu peguei um iPad e alguém me passou algumas informações para jogar lá. Então, comecei a jogar durante o Carnaval, fevereiro de 2017, e eu jogava primariamente lá até agosto de 2018, quando morreu o jogo. Basicamente, eles removeram o HU e não tinha muito jogo, tinha muito, sei lá, cheating
colusão no Six Max, então eu nem tentei jogar lá. E daí, quando morreu o jogo, isso era quando eu comecei a pensar sobre sair do poker. Eu tinha um pouco de dinheiro, não era nem... Eu tinha dinheiro, algum dinheiro guardado, mas eu também estava gastando bastante. Eu percebi que eu talvez estava gastando mais que estava ganhando, e que o jogo não era tão bom, que os jogos privados tinham morto, que os jogos de Poker Masters estavam ruim, e que todos os sites começavam a piorar mais e mais. E eu senti, isso era 2018, eu senti, falar a verdade, que o poker era terminar. Eu falava para pessoas que, eu não acho mais que eu consigo ganhar $100 mil no ano jogando bastante. Eu não acho. Daí eu acho que passei uns 4 a 6 meses empatando, tentando achar jogo bom, não achando muito. E finalmente eu voltei a jogar estava jogando como... Eu não estava quebrado, nem perto, mas comecei a jogar, sabe, eu sabia que pelo 5 talvez seria melhor, então eu comecei a jogar barato pelo 5, e num momento, algum amigo meu, eu tinha um contato russo, que me falou que tinha alguns clubes privados, acho que era PPP, pra falar a verdade. Era a mesma cara que me introduziu ao Poker Master também, mas eles tentavam, eles conseguiram me pôr nos jogos privados no PPP, eu acho que era PPP na época, de pelo 5, e eu destruí o jogo. Então eu ganhei, sei lá, bastante, e daí me baniram do clube. E daí ganhei de novo, me baniram de outro clube. Então, no fim das contas, eu fui banido de todos os jogos, basicamente, de pelo 5, que eu conseguia entrar, que eram bons, né? Mas eu vi jogos bons de 1-2, 2-4, às vezes 3-6, muitos jogos de 51, jogos baratos. E era nesse momento que eu percebi, eu não quero jogar 1-2 mais. Eu tenho um bankroll grande, eu tenho bankroll para 5-10, 10-20, né? Eu não quero jogar 1-2, 2-4. Eu sei que eu posso ganhar nesses jogos, mas eu não quero ser esse tipo de grinder que passa toda a minha vida jogando qualquer stake que seja onde eu vou ficar vencedor, porque esse stake sempre vai diminuir pelo fato que eles vão me banir de qualquer jogo privado que eu entro. E sabe, semana passada eu fui banido de 2 clubes, por exemplo, hoje. Mas beleza. Então, era nesse momento que eu decidi que eu ia tentar criar um time. Eu comecei com um amigo meu com quem morava perto de mim, lá da Hungria, outro estadunidense que mora lá, que era um vencedor muito grande no pelo 5, pelo 4, pelo 6, tudo isso. E a gente tentou achar jogadores. A gente foi dentro do 2+2 e mandou bastante mensagem para caras que estavam apostando no MicroStakes, dizendo, cara, você está jogando 5-10 centavos, a gente vai pôr você imediatamente no 51, a gente vai ensinar você tudo isso. Mas, por alguma razão, a gente não achava a gente achava como 2 ou 3 pessoas interessados, uma pessoa começou e daí nos roubou, e era um lixo, cara. Tentando... A verdade é que os jogadores europeus, os jogadores estadunidenses que estão indo atrás de stake, da minha percepção, não são os tipos de pessoas que você quer dar stake. Eu falo que se alguém está pesquisando stake, que seja, sabe, gringo, que seja europeu, deve ser alguma razão que eles precisam de stake, porque, não sei, não é tão comum. Hoje em dia, o time 5 tem vários, né? Mas a gente tem, sei lá, a divisão que está conseguindo esses jogadores, tem algum sistema de achar jogadores que era muito melhor que o que eu tinha na época, né? Então, eu quase desisti, e daí eu lembrei que eu tinha amigo, na verdade, meu melhor amigo lá no Brasil, era um dos sócios do time de Midas, e que ele talvez conhecia alguém que sabia, sabe, como achar jogadores para jogar esses stakes, se ele quisesse fazer algum tipo de parceria. Então, eu fiz algumas reuniões com ele e ele falou que sim, ele conseguiu jogadores, que na verdade ele conseguiu bastante jogadores e, sei lá, a gente começou lá. E isso é onde a gente desenvolveu o Five. Aí o Five começa em 2018. Sim, mas acho que a gente tinha essa conversa no março
e a gente conseguiu, acho, 7 jogadores no começo, isso era abril. A gente começou no abril com 7 jogadores jogando o que eu imaginava que era barato, mas acho nosso primeiro mês era, não vou dizer que era um dos melhores que a gente tinha, mas a gente ganhou 200 mil, algo lá, no primeiro mês, era algo lá, eu não lembro, era muito bom. Eu lembro que nosso primeiro mês, ainda que ninguém sabia nada, os jogos lá no PPP do Brasil eram tão fracos que acho que era nosso melhor mês do ano. Era o primeiro mês, ainda que ninguém era bom na época, né? Só que o field era tão fraco nessa época, sabe? Nas mesas de 5, 10, não tinha quase nenhum jogador com VPIP embaixo de 60. E num jogo onde optimal seria 37, 38% algo lá, dependendo do jogo, né? Então era bizarro, é muito, muito, muito fácil no começo. Daí, acho que julho, agosto, ficou a piorar o jogo e eu tinha que melhorar um pouco. Eu tinha que melhorar mesmo para poder levar nossos jogadores para um nível onde eles podem ganhar qualquer stake. E hoje em dia a gente ganha bastante. Esse time está indo muito, muito bem. Desde como julho, acho que julho era o nosso melhor mês, e daí agosto era o nosso melhor mês, e daí setembro era o nosso melhor mês. Então cada mês está quase melhor que o anterior. Para os últimos 6 meses a gente está com resultados muito, muito bons. Então estou muito feliz com o que a gente tem desenvolvido por enquanto. Bom, Xene, eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira é, como que é ser banido dos jogos por ser bom? Como que é? Me fala um pouco. Desculpa, não entendi a pergunta. Me fala, qual que é a sensação de ser banido de um jogo por ser bom, por ganhar? Simplesmente ganhando, né? Como você se sente, assim, em ser banido de um jogo porque você tá ganhando? Chateado, falar a verdade. Eu acho que... Eu entendo porque acontece, né? Mas se você falasse para alguém que está sentado no seu jogo, tá, a gente tem um jogo, sabe? Nosso jogo é bom, você pode ganhar no nosso jogo. A verdade é que se você for perder, você pode perder sem nenhum... Jogando com crédito, eles vão deixar você perder mais que você pode perder, né? Mas se você soubesse que... Se você soubesse entrar no jogo que ele só vai deixar você ganhar tal dinheiro, eu acho que um pouco... Eu não vou dizer que é uma injustiça, né? Porque não é. Para o ecossistema do jogo, eles precisam fazer isso, eu acho. Não necessariamente precisam, mas se eles não for banir alguns jogadores que ganham bastante, não. Eu entendo porque eles fazem. Porque se alguém está ganhando mais que qualquer outro jogador, tão rápido, sabe? Eles não ganham um reiki. Então, eu entendo. Eles fazem isso para manter o ecossistema, mas não é para manter esse ecossistema, é para manter seu ecossistema. Os donos dos clubes percam quando você ganha todo o dinheiro do Fish. Eles querem que os Fish perdem devagar, mesmo que o PokerStars, mesmo que todos os sites removeram o HU, não tem nada que ver com o fato que não é justo deixar os jogadores jogar HU, que eles acham que é predatório. Na verdade, o que é predatório é remover HU, porque daí o site não consegue ganhar todo o dinheiro dos outros jogadores. Então, é business, né? É negócio, eu entendo. Isso é uma empresa. Os que têm controle do jogo, eles querem ganhar mais. Então, é chato, né? Eu não gosto de ficar banido, porque geralmente quando eu fico banido é porque estou ganhando bem. Mas sabe como é? Não é tão difícil achar... não é tão difícil reentrar o jogo depois de ser banido. Isso não é tão difícil. Eu não sinto algum tipo de obrigação de seguir as regras de esse tipo de coisa. Então, eu vou sempre voltar ao jogo, porque sempre existe alguém lá que quer aproveitar do fato que eu fui banido, né? Porque, claro que eu conheço bastante gente para qualquer site, privado ou não. Se eu for ficar banido em um site privado, eu conheço mais 5 pessoas que têm acesso. E se eu for falar para uma dessas pessoas, beleza, eu quero acesso a esse site, eu fui banido. No caso que eles foram perceber que fui eu,
de novo, ele provavelmente não vai me pagar, mas se você me deixa jogar lá, eu vou pegar outro IP, vou fazer no desktop qualquer coisa, e você pode ter, sabe, 80% do meu kickback, só para me deixar jogar lá, mas no caso que eu for ganhar, você tem que me pagar, né? Então, eu não sinto que isso é menos honesto, ou digamos, mais... Eu não sinto que estou fazendo algo que não seja ético, porque eu não fui banido por causa de ético, né? Eu fui banido por causa do site que quer ganhar mais. Eu não acho nada que... Eu não acho nada que seja... Eu não... Puta que pariu, estou esquecendo como falar. O poker... Eu não sinto que o poker é algo que não seja ético, né? Eu acho que, na verdade, é muito, muito ético, de alguma forma. É a única forma de jogo onde cada pessoa sente dizendo para outra pessoa que eu vou ganhar seu dinheiro. Eu não quero que você fique com seu dinheiro, né? Isso é o poker, né? Isso não é o blackjack. Você vai jogar blackjack no cassino, cara lá vai dizer que você pode ganhar, né? Eu não quero seu dinheiro. Mas no poker é muito, muito honesto, né? É o jogo mais honesto, né? Que existe, então, né? eu não sinto esse tipo de coisa como eu estou fazendo algo que não seja ético, voltando ao site onde fui banido. Não, eu fui banido porque esse site quer ganhar mais. E, sabe, o site não toma nenhum risco. Os caras lá que estavam jogando tomam um risco. Eu tomo um risco, né? Eu tinha um site onde eu perdi 100 mil. E daí, uma semana, eu ganhei 30 mil e me baniram. Pelo fato que eles sabiam que era muito bom, que eu só tinha uma rodada muito ruim. E eles não tinham nenhum problema aceitando quando eu pagava esses 100 mil, né? Mas uma semana depois, perder 100 mil, eu ganhei 30 e simplesmente me baniram, porque eles falavam que era muito bom. Então, eu não tenho nenhuma simpatia para nenhum site, eu não tenho nenhuma simpatia porque eles vão falar que é injusto para os fish ou para os recreativos que você está voltando num site onde foi banido, porque eles não saibam que é você, mas, cara, você não liga sobre os fish, você não liga sobre nada, você liga sobre seu dinheiro, nada mais, né? Então, eu não sou ético, no sentido de que eu vou sair do jogo só pelo fato que fui banido. Eu sempre vou voltar. Eu não tenho problema com isso. Qualquer pessoa pode, sei lá, eu posso ficar num blacklist se quisesse, mas não existe blacklist, não pode me... Quando você sabe como lidar com software, com, sei lá, mudando seu IP, não é tão difícil voltar ao jogo. Então, sei lá, isso é como você vai ficar banido. Eu nunca fiquei banido para fazer cheating de nenhuma forma, nunca fiz colusão de nenhuma forma. Eu sempre começo o jogo, eu sempre fico no jogo, eu nunca faço bum hunting, eu nunca faço rat holing. Eu não faço nada das coisas que sejam, literalmente, que não sejam éticos, né? Eu acho que bum hunting eu não acho muito ético. Eu acho que rat holing não acho muito ético. Rat holing significa quando você senta esperando para algum fish entrar na mesa com outro reg, e o momento que senta o fish, você vai pelo esquerdo dessa cara. Isso é muito, muito comum. E as caras que fazem não ficam banidos, sabe? Eu vejo muita situação que eles ficam no site só pelo fato que eles não são muito bons no jogo, por isso eles fazem isso. Eles têm um win rate muito mais baixo, mas eles ganham, né? Eles vão ganhar, e eles são a pior coisa que... Sabe? Eles são... A pior coisa para o ecossistema do poker, eu acho, é isso, esse tipo de comportamento nas mesas. Eu não tenho nada disso. Eu provavelmente sou se não uma das pessoas mais éticas, no sentido de que eu não saio do jogo quando eu sou numa desvantagem. Eu não pretendo jogar só em qualquer jogo, né? Eu não vou dizer que se eu vejo os 3 melhores jogadores do mundo, eu vou sentar lá e ficar lá. Não. Mas eu não vou simplesmente sair do jogo porque o fish saiu. Eu sempre vou ficar jogando. Eu, às vezes, vou perder um pouco para um reg que talvez seja melhor que eu, não sei. Mas no Pelo 5, eu não vou dizer que eu sou o melhor jogador no Pelo 5. Eu não sou, claramente não sou. Mas eu não sinto que existe muito jogador que tem vantagem grande contra mim. Eu não acho que estou perdendo jogando contra qualquer jogador. Eu tenho jogado contra muitos dos melhores jogadores do mundo, e não tenho dúvida que sou capaz de ficar na mesa com eles, pelo menos uns, 40, 50 mãos. Eu, às vezes, vou parar quando fica óbvio que não tenho vantagem, mas eu vou jogar para ver se isso seja o caso. Eu nunca vou ser o tipo de jogador que sai o momento que o fish sai, né? Isso não sou eu. Mas sim, é isso. Você já foi expulso de quantos clubes? Ou de quantos sites, Oxê? Uns 10? Minhas contas, sei lá. Alguns, não sei.
Acontece, depende, sabe? Eu fui banido de um site uns 6 vezes do mesmo site. Mas cada vez que me for banir, não é para colusão, não é para nada. É por Sabe? causa que ganha Vezes eles muito. perceberam que eu fiz um erro com IP, mas as outras vezes simplesmente me baniram pela mesma razão. Eu ganhei mais. E tá ok. Eu não tenho problemas, eles podem banir, mas eu não acho que eles... A maioria desses sites, falar a verdade, eles deixam os amigos dos donos ganhar, não deixam pessoas que eles não conhecem. É isso. Eu, em algumas situações, acho que ofereci para os donos dos clubes comprar porcentagem da minha ação, mas eles não aceitam, né? Não sei, para mim, se eu for dono desse clube, eu vou aceitar aquela ação, mas eu não sou. Sou dono de muito clube, mas eu não tinha banido ninguém para ganhar nos meus clubes. Depois dizem que poker é um jogo de sorte, né? Você foi banido de vários sites por ganhar muito dinheiro. Né? Depois dizem que poker é um jogo de sorte. E você disse sobre, na sua opinião, Shane, quem é o melhor jogador hoje de 5 cartas do mundo? Não tenho ideia, para falar a verdade. Não tenho nenhuma ideia. Não, imagina que não existe, né? Não tem como saber. Talvez exista alguém que tenha ganhado mais que todos os outros. Sei lá. Tem muitas pessoas que os nomes delas que quase ninguém conhece, né? Que ganham bastante. Mas não sei. Eu acho que não é possível dizer esse tipo de coisa. Não sou eu. Eu vou dizer isso. Não acho que sou eu. E hoje, você falou bastante sobre o HU e o Six Max. Qual que é a principal diferença que você vê nas duas modalidades ali? Eu acho que você aprende muito mais no HU. Eu acho que Six Max é mais difícil, sem dúvida. É matemática, né? Os win rates no HU são muito mais altos. Existe uma razão que eles geralmente não têm mesa de HU. Acho que todos os clubes, não todos, muitos dos clubes bem privados hoje em dia nem deixam os jogadores jogar HU. Eles fecham as mesas quando tiver 3, 4 pessoas na mesa, porque eles entendem isso, né? É muito mais fácil para é matemática, né? Quando você está numa mesa de Six Max, você não tem a capacidade de ganhar tanto. HU é muito mais fácil, mas também pode ser muito mais difícil de alguma forma. O Six Max é mais fácil aprender, talvez, mas o HU é muito mais fácil ganhar. Eu não sei se essas duas coisas fazem sentido, mas basicamente HU é muito melhor. É a melhor forma do jogo que existe. Desafortunadamente, também não tem muito HU hoje em dia em nenhum lugar. Você acha que o HU é a essência assim, do poker, né? De você sentar na frente do jogador ali e falar assim, vamos ver quem vai arrancar o dinheiro de quem aqui hoje, né? De alguma forma é isso. De outra forma, é muito divertido, né? No HU você joga quase todos os mãos. Você aprende, você fica sabe, jogando Six Max, geralmente você abre, tem um 3-bet, SPR 3, à toa ou não. É isso, né? No HU é outro mundo, né? Geralmente você continua jogando a mesma pessoa, você perde 2 binds, ganha 2 binds, fica lá com 300 blinds deep, jogando contra a mesma pessoa, só contra essa pessoa para 1 hora, 2 horas, sabe? Conhecendo mais e mais a pessoa em frente de você, mais e mais você está tentando aprender o jogo dela, enquanto ele está tentando aprender o jogo de você. Então é muito mais um jogo de ajedrez. Ajedrez? Como falar? Ajedrez? Qual é a palavra? Fiquei confuso. Como é a palavra chess? Ajedrez, chess game. Puta que pariu. É quase ajedrez. Magnus Carlsen, ele é o melhor jogador do mundo de xadrez. Tá, beleza. Então, ajedrez é espanhol. Então, eu acho que HU é mais como xadrez, pelo fato que você tem... está sempre, sabe, tentando criar uma imagem do seu oponente para poder vencer contra ele, né? Então, eu acho que é a forma mais pura de poker.
eu também acho o mais divertido. E, claramente, é o mais lucrativo também. Todos os jogadores de poker no online, pelo menos, fala dos 10 pessoas que ganham mais online que qualquer outro, e dessas 10, eu imagino que todos especializaram no HU, primariamente. Estamos falando de todos. Hoje em dia, seria, sei lá, Linus Love, Jungleman, Ike Haxton, sei lá, todos esses caras, a maioria do seu jogo é HU. Pelo fato que é o mais lucrativo, e eu acho também o mais interessante. Você fica aprendendo muito mais rápido, porque você está, em lugar de jogar, sabe, quando você joga Six Max, você consegue jogar, sei lá, nesses aplicativos, talvez 150 miles por hora, mas dessas 150 miles, você fica jogando só, sei lá, 40 deles, e dessas 40 miles, você fica com situações de SPR acima de 10, talvez, sei lá, 15 vezes por hora, algo lá. Não sei exatamente. Talvez é mais que isso, não sei. Mas no HU você joga 200 eu consigo jogar 200, 250 miles por hora, dependendo de quantas meses estou jogando. E nessas 250 miles eu estou jogando 230. Dessas 230 miles estou jogando situações no turn com SPR alto, sei lá quantas vezes, 70 vezes por hora. Então, você fica aprendendo muito mais rápido, jogando muito mais mal, desenvolvendo o seu jogo muito mais. Não quero dizer que o melhor jogador do HU vai ser o melhor jogador do Six Max, porque as coisas são bem diferentes, mas você fica aprendendo muito mais rápido, eu acho, no HU. Você fica desenvolvendo seu conhecimento do jogo. Você precisa estudar um pouco mais no HU. Você precisa pensar, eu acho, um pouco mais no HU. É simplesmente a melhor forma do jogo, na minha opinião. Eu sempre recomendo para todos os jogadores no meu time, eu sempre estou suplicando deles que eles, pelo menos, tomam algumas semanas para só estudar HU, para só jogar HU. Se você está jogando 15-30, volta para jogar 3-6. Joga uma semana de HU, estuda o HU, aprende HU, porque, sabe, o HU é mais lucrativo, sem dúvida nenhuma. Não existe ninguém que vai falar outra coisa, né? Bom, Shane, o que você acha do cash game brasileiro, do mercado brasileiro? Eu não sei. Hoje em dia, não sei. É difícil saber. Sabe, faz anos que não moro no Brasil, ou anos, obviamente, que eu não visito o Brasil, pelo fato do Covid. Não sei não sei o que qualifica como a ecossistema de poker no Brasil, porque, sabe, ainda que tem esses clubes que sejam brasileiros, a Suprema, o Super Poker, o Liga, sei lá, os outros, não dá para saber qual a porcentagem desses jogadores sejam brasileiros. No começo, quando eu comecei a jogar no PPP, na Suprema, na 388, tudo isso, o jogo era muito bom, era incrível. Não quero falar ruim do brasileiro, mas no mundo inteiro, no resto do mundo, o Brasil não é conhecido como jogador muito bom no PLO. Não tem uma, sabe, não existia jogadores bons de PLO do Brasil, pelo menos. Talvez alguma pessoa vai falar, não, eu ganhava bastante, eu jogava Zoom, sei lá. Talvez tenha alguns. Mas geralmente, quando você viu um jogador de Brasil na mesa, você ficava na mesa, né? Era bom para o jogo. Pelo 5, sei lá, obviamente tem alguns jogadores bons. Eu gosto de dizer que a culpa é minha, de alguma forma, mas não sou eu. Eu acho que, obviamente, o Alisson tem um conhecimento muito bom do jogo, deve ter vários jogadores nesse time também que sejam muito bons. Mas o mercado Brasil, não sei. Não dá para saber qual a porcentagem do field desses clubes brasileiros seja brasileiro. Eu não sei. Ô, Shane, vamos abrir algumas perguntas aqui que a gente recebeu durante essa semana no nosso Instagram e também no nosso grupo, né, da nossa comunidade, Cash Gamer, e também dentro do nosso grupo do Telegram, tá bom? Vamos começar com algumas perguntas aqui que foram mandadas pelo Instagram.
O Isgrino, ele mandou a pergunta aqui. Qual é o futuro do Pelou e como que você vê daqui nos próximos anos? Como que você vê o futuro do Pelou 5? Pelo 4 ou pelo do 5? Pelou 5 nos próximos anos? Minha opinião, falar a verdade, é que tudo depende do mercado mundial de dinheiro. Eu acho que muito do ação que a gente tem hoje em dia tem muito que ver com o Bitcoin. Eu imagino que sei lá, mercado odioso pode quebrar o jogo, basicamente. Eu acho que se o Bitcoin for cair para 15K, que não vai ter mais ação acima de 250 real. Então, depende. Eu não acho que é sustentável, como é hoje em dia. Pelo menos no high stakes, não é possível que seja sustentável. Tem jogos onde tem fish perdendo 3 milhões, 4 milhões por mês, jogando, sabe, 25, 50 dólares. Então, isso não é normal. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o jogo é melhor no high stakes que era em qualquer época do poker, eu acho. Eu acho que é mais fácil hoje em dia ganhar 1 milhão no mês, ou sei lá. Eu acho que hoje em dia é melhor que tem sido na minha vida. E talvez não é tão bom que era no ano, sei lá, 2005, 2006, mas não era jogador de poker nessa época. Não tinha o bankroll para... Nem sabia nada sobre poker nessa época, para falar a verdade. Então, eu não acho sustentável como é. Mas o poker está, nesse momento, sendo... sim, o Bitcoin acho que é atrás de tudo. Mas ninguém está... acho que muitas pessoas percebem isso. Se for cair bastante o Bitcoin, eu acho que o jogo quebra a maioria do jogo. Como que você, na sua opinião, Xene, eu achei bem interessante, como que você acha que o Bitcoin, né, que é criptomoedas, eles vão afetar o jogo? É que a verdade é que os jogadores de poker, a gente aproveitaram bastante do Bitcoin, né? Foi introduzido ao poker quase quando começou, né? Eu recebi meu primeiro Bitcoin, não meu primeiro Bitcoin, mas eu recebi meu primeiro Bitcoin de poker quando era 200 dólares. E nessa época isso era a única maneira de receber dinheiro, pelo fato que estava isso, sabe, 2014 era muito mais difícil usar coisa como Skrill para mudar dinheiro, porque eles ficavam fazendo bastante, sei lá, mexendo bastante com as contas. Então, se você não pudesse receber Skrill sem provar onde foi o dinheiro, cada site começou a fazer muito background, muito perguntas sobre dinheiro e tudo isso. Então, acho que era 200, 300 dólares, as pessoas começavam a trocar Bitcoin no lugar de outras moedas. Então, toda a gente que era dentro do poker ficava com algum tipo de exposure, como fala. A gente tinha... eu vou buscar uma palavra em português, porque é uma maneira de explicar. Vocês sabem a palavra para exposure? Exposição, né? Desculpa, muito fácil. Exposição. A gente tinha muita exposição ao criptomoeda desde o começo. Então, por isso, tem muitas pessoas que talvez tinham só, sei lá, 3 Bitcoin na sua carteira e não pensavam muito disso, mas hoje em dia, 3 Bitcoin é 150 dólares. Em alguns casos, tinha pessoas com 20 Bitcoins, 30 Bitcoin, e eles simplesmente não precisavam vender quando estava subindo, e agora eles têm uma capacidade de jogar muito caro. E ter esse tipo de exposição ao criptomoeda significa que quando estava subindo, também os jogadores de poker têm um perfil de muito risco. Então, quando estava subindo, eles não tinham problema dizendo, tá, eu vou comprar. Então, desde o começo de ano passado, a comunidade inteira de poker estava comprando criptomoeda bem antes que o resto do mundo, né? Então, todos esses fish no jogo que não tinham muito dinheiro, eles começavam a comprar Bitcoin lá, receber Bitcoin para jogar nesses sites privados, pagar com Bitcoin quando perderam, coisas assim. Então, eu não vou dizer que a gente são o razão, a gente não tem nada a ver com por que subiu tanto o Bitcoin, mas a gente, mais que qualquer outra comunidade no mundo, quase,
tinha exposição a essa explosão do cripto. As duas vezes que aconteceu, sabe? A primeira vez que aconteceu, isso foi o Poker Master, né? E a segunda vez é agora isso, né? E o momento que caiu o mercado, o Poker Master morreu. Literalmente, morreu junto com o Bitcoin. O Bitcoin caiu bastante e não existia mais jogo no Poker Master. Voltou todo para os sites regularizados e o jogo era quase morto. 2008, 2009, 2018, 2019, os jogos eram muito ruins nos sites, né? Não tinha muito jogo bom. Não tinha torneio grande, sabe? Sabe? Vê lá no PokerStars 2008, 2018, 2019. Eles quase removeram o Sunday Million, né? Eles tinham que terminar todos os torneios. Hoje em dia, cada site, cada dia tem um torneio de 1.000, 2.000, 5.000. Isso não tem nada a ver com poker. É puro criptomoeda. Sabe, isso é inacreditável se você for ver o ecossistema de poker faz 3 anos. Não existia nada disso. Sabe, é muito bizarro como tem explodido o poker, mas tudo é criptomoeda. Não tem nada a ver com outra coisa, não acho. E quando for cair a criptomoeda, vai quebrar o jogo. Mas isso não significa que não vai ter mais jogo, simplesmente que o high stakes vai quebrar. E quando quebra o high stakes, os jogadores como eu, que só quero jogar high stakes, tem que achar alguma maneira de jogar. Então, a gente vai começar baixando. Acho que tem fish. E isso pode ser, acho, $2, $4, $3. Então, esses jogos vão ser muito ruins. Mas hoje em dia, todos temos dinheiro de cripto, todos estamos ganhando no jogo. O jogo é muito bom. Então, para mim, jogando $25, $50, jogando $50, $100, não é difícil. Tem muito jogo bom lá, porque tem fish que tinha exposição à criptomoeda, então o jogo está vivo. Mas, sim, se o Bitcoin for para 15K, eu acho que quase não vai existir jogo bom acima de $1, $2. Interessante. O Ribamar perguntou, pergunta para o Shane, como acha que deve ser o estudo de um player? Como que você acha que um jogador deve estudar e quantas horas por dia ou por semana? Como que você acha que um jogador tem que estudar para aprender o jogo, Shane? Tá, então, como jogador, eu vou dizer que eu nunca estudava. Não vou dizer que nunca, mas eu provavelmente estudava menos que 1 hora por mês, acho que antes de formar o time. Era um pouco de preguiça. Eu aprendi o poker jogando, primariamente. Eu tinha um backer que me ensinou algumas coisas, mas não era tanto estudo. Ele simplesmente sentava lá atrás de mim, ou deixava que eu sentava atrás dele, e a gente conversava sobre o jogo, né? Então, tem várias formas de estudar. Eu acho que, hoje em dia, a melhor forma de estudar seria simplesmente usar um tipo de HUD que pode gravar seus mouse e sentar com alguém que saiba mais que você sobre o jogo e conversar sobre cada spot, estudar sobre cada spot. Tem muito calculador que você pode usar, muito programa que você pode usar para analisar seu jogo. Quanto você deve estudar, sei lá, depende daquela pessoa. Às vezes, sabe, cada pessoa aprende de outra forma, de forma diferente. Desculpa. Quando eu comecei dando coach, eu não gosto muito de dar coach. Eu nem gostava de dar coach, pra falar a verdade. Eu era um coach, eu acho que no começo eu era um coach muito ruim. Eu não quero dizer que eu não consigo ensinar, só que eu não tinha muita paciência. Então, eu ficava muito chateado quando as pessoas não entenderam o que estava dizendo. Então, demorou bastante para mim. Na verdade, eu tinha que falar com um mental game coach sobre isso, porque eu estava ficando muito chateado, cara. Eu estava com muito estresse, porque eu ensinava alguma coisa e eu vi semana seguinte que as pessoas faziam os mesmos erros, não estava entendendo bem o que estava ensinando. E depois de algum tempo, eu percebi que não todas as pessoas vão aprender da mesma forma que eu, não todas as pessoas vão desenvolver da mesma forma que eu. Então, tenho que aceitar que cada pessoa aprende na sua maneira, né? Mas isso não significa que se você está com problemas que não tem como superar aqueles problemas. O que eu falo para os jogadores,
e você tinha vários jogadores do meu time no seu podcast, e um deles seria o Danilo Donato, que para mim é provavelmente o jogador mais estudoso, mais chato que qualquer outro jogador que tenho, pelo fato que a gente tem canais de mãos, e não sei quantos tem, mas eu, falar a verdade, eu sou muito ruim hoje em dia a responder, porque a gente tem uma comunidade tão grande que quase nem preciso, mas ele respondia todos os mãos, todos. E a gente tem, sei lá, temos 7 canais de mãos, cada dia deve postar, sei lá quantos, mas sei lá, cada dia, quando eu estou respondendo mãos, eles me marcam uns 10 mãos, então eu imagino que tem entre, sei lá, 15, 20 mãos por dia para estudar e conversar, e esse cara, eu falei para o time, antes de ele começar a fazer isso, eu falei, tá, se você quer ser vencedor no jogo, se você está tendo problemas no jogo, eu posso falar uma coisa, se você for acordar cada dia e responder a todos os mails no server, e ter uma conversa sobre todos os mails no server, e brincar com Pro Poker Tools e esses gráficos, e poder explicar exatamente por que você está fazendo cada coisa, se você conseguisse fazer isso, se você for jogar, só jogando nos jogos, selecionando mesas bons, tudo isso, eu acho impossível perder. Então, não vou dizer que tem que estudar bastante. Eu acho que o jogador mais vencedor no nosso time quase não estude. Ele quase nunca responde a mãos. Ele provavelmente é só meio didacto, aprendeu muito rápido. Ele joga nos mesmos jogos que eu, talvez ganhe mais que eu, sei lá. Eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele quisesse que eu falasse. Mas, sabe, ele tem ganhado perto de $500 mil desde entrar o time. Eu não acho que ele estuda. Eu não sei se ele estuda muito, talvez um pouco, mas ele faz quase nunca faz coach comigo. Então ele é muito didacto e, sabe, eu mesmo não estudava muito. Eu só comecei a estudar porque eu precisava estudar para ensinar, porque eu não sabia necessariamente como explicar tudo o que eu falo, tudo o que eu faço dentro do poker é tipo algo mais ou menos intuitivo, né? Eu tinha jogado milhões de mãos. Eu tenho mais ou menos uma ideia de minha equidade em cada spot, ainda se for multi-way. Mas isso vem mais de brincar com as ferramentas que a gente tem. Mas hoje em dia, literalmente, eu posso adivinhar entre 1 e 2% o que vai falar o solver em cada spot. Então, isso é mais ou menos intuitivo. Não o solver, digamos, o Pro Poker Tools, quando a gente está fazendo algum tipo de solve de algum problema, eu geralmente posso adivinhar quase 1 ou 2% a resposta que vai dar. Mas isso vem só de intuição, basicamente. Mas, obviamente, brincando com uma ferramenta bastante vai ajudar nisso. Mas sei lá, eu não tenho resposta. Cada pessoa é diferente. Igual o Neymar do poker. Você sabe chutar a bola, né? Mas para ensinar a chutar, você teve que aprender todo uma nova ciência ali para poder ensinar a chutar, né? Você sabia chutar a bola, agora você teve que reaprender a ensinar a chutar. É um pouco disso. Eu acho que, na verdade, eu provavelmente aprendi bastante sobre equidade só por jogar e ter essa época nesses sites onde, quando você estava all-in, mostrava as equidades, né? Então, só jogando tanto mal, vendo cada vez que eles mostravam as cartas, essa categoria de mal sempre vai ter essa equidade contra essa categoria de mal. E simplesmente eu comecei, sei lá, perceber que eu posso hoje em dia simplesmente adivinhar entre uns porcentos o que vai ser contra aquele range, ou sei lá. Então, assim, muito disso é simplesmente repetição. Eu acho que tinha jogado na minha carreira 2,5 a 3 milhões de mãos. Mas, sabe, eu conheço pessoas que têm jogado 300 mil mãos, que são melhor no jogo que eu, só pelo fato que eles, estudavam mais que eu no começo, e 2, são mais espertos que eu. Eu tenho um amigo meu que, na sua carreira, provavelmente nem tem jogado 300 mil mãos, mas ele é melhor 10 ou 15 jogadores de HU PLO no mundo. Ele joga aqui 500 mil online.
no GG, ele é mega gênio, né? Ele é muito, muito, muito inteligente. E eu não pretendo ser tão inteligente como ele. E eu não pretendo ser capaz de chegar aos limites que ele está, só pelo fato que eu, hoje em dia, tenho uma ideia muito boa dos meus limites. Eu me conheço muito melhor que no passado. Eu acho que eu sei mais ou menos onde eu estou em contraste à minha competição. Eu tenho uma ideia muito boa de quem sou. Não só como pessoa, mas também como jogador. E só para a gente terminar com algumas perguntas, o que você acha que mais atrapalha a evolução de um jogador hoje de cash game? Depende. Eu acho o acesso a jogo, provavelmente mais que tudo. A maioria dos jogadores tem, talvez, depende. Se você está jogando no PokerStars, está fugido, não tem como ganhar. Se você só tem acesso aos sites, né, é bem, bem difícil ganhar. Eu acho que a gente está só falando de cash game, né? Porque se a gente quisesse falar de jogadores de poker, eu acho que o problema é que a maioria dos jogadores só se focam em torneio e isso é impossível ganhar. Se você não for muito, muito bom. Mas, pelo resto, para os jogadores do cash, principalmente, eu acho que acesso ao jogo é a coisa mais importante no jogo. E eu acho que tem um dica no inglês que say o net, vou falar em inglês, your net work is your net worth, que significa que seu hedge, sabe, as palavras são parecidas no inglês, hedge e bankroll, assim, não bankroll, net worth significa quanto dinheiro que você tem, né? Então, no inglês vai dizer que seu hedge social é quantas pessoas, quanto você vai ter de dinheiro. Então, é muito importante no poker mesmo ter um hedge social dentro do poker para ter acesso a todo o jogo que existe, né? Então, para mim, para meus jogadores, eu falo mais que tudo que é seleção de jogo, e para ter uma melhor seleção de jogo, você tem que ter uma melhor seleção de jogo, né? Então, simplesmente dizendo para o jogador, você só pode selecionar jogo bom, tá, isso é fácil, mas se você só joga, não vou falar de um clube, eu vou inventar um clube. Se você só joga num clube de Poker 9, né? E só joga lá, e esse clube tem 300 jogos, beleza. Provavelmente vai achar um jogo entre 300 jogos, né? Mas se você tem acesso a 3.000 jogos, sem dúvida nenhuma você vai achar um jogo bom. Então, eu acho que a responsabilidade minha para meus jogadores, mais que qualquer outra coisa, é ter acesso a todos os jogos. Então, não todos os jogos, mas todos os jogos possíveis. Então, eu acho que a maioria dos jogadores do poker simplesmente só jogam 2, 3 sites. Eles só gostam de um software, talvez. Eles não gostam de um software. Ou eles não querem jogar contra alguns países. Eles só querem jogar da sua moeda. Eles não querem, sabe, muita coisa assim. E isso vai atrapalhar bastante a sua carreira. Eu conheço pessoas muito, muito exitosas no poker que ainda hoje em dia só querem jogar nos sites regularizado como PokerStars e Full Tilt, PokerStars, Party Poker, GG. Eles só jogam lá. Eles não aceitam jogar nos aplicativos. Eles não aceitam jogar nos sites privados, jogos privados. Eles só querem jogar onde eles sentem que o dinheiro lá é guardado, sei lá. Mas a verdade é que eu tinha sites que não me pagavam pelo fato que eu fui banido ou algo assim. Mas nunca, nunca, nunca na minha vida não recebi dinheiro para o meu jogo, basicamente. Os sites que não pagavam no meu agente, talvez, mas como eu falei antes, meu agente aceitava aquele risco, mas, falar a verdade, eu nunca tinha problema recebendo dinheiro desses sites privados. Tinha problemas, mas sempre recebi. Eu acho que o meu dinheiro é mais guardado lá que qualquer site. Eu fui uma das pessoas, sendo um profissional, um Red Pro, no Full Tilt, eu tinha todo o meu dinheiro no Full Tilt Poker quando fechou, né? A primeira vez que fechou. E por causa disso eu perdi meu bankroll. Isso era o pior para mim, né? Porque eu estava indo muito bom no poker nessa época e quando aconteceu
isso no 2011, eu estava com um bankroll de 100 mil. E um dia tinha bankroll de 100 mil jogando 3-6, 5-10. Dia depois eu tinha bankroll de $4 mil. E isso era da vida, não era bankroll, isso era todo o dinheiro que eu tinha na vida era lá, basicamente. Então, eu não confio mais nos sites que sejam regularizados. Não acho que faz. Eu acho que é mais fácil, na verdade, para esses sites grandes roubar que algum tipo de clube privado, porque a reputação do site de PokerStars, isso acontece bastante. Se você for entrar nos fóruns de poker, você vai ver muita pessoa falando que o JJ Poker não me pagou 150 mil. O PokerStars confiscou uns 50 mil meu dizendo que eu sou robô, que eu fiz isso. Isso não acontece nos sites privados. Às vezes acontece que a gente não paga a gente pelo fato que algum jogador está usando bot, mas a gente geralmente tem um deal com os jogadores que eles têm que pagar. E a reputação de um agente é muito mais importante que a reputação de um site grande como o PokerStars. Então, eu não estou dizendo, isso não é opinião, isso é fato. O chance de ser roubado desses sites, eu acho muito mais baixo que o chance de ficar roubado de algum site grande como o JJ ou algo assim. Eu não vou dizer que nunca acontece. Alguns anos atrás, existia um site Turquia, era um hedge que se chamava Magnet, eu não lembro, sei lá, não lembro o nome de hedge, mas eles não pagavam para eu e alguns amigos na área de 100 mil dólares. Isso era a única vez na minha vida que não recebi dinheiro de algum site, além do Photo Poker, que eventualmente pagou. Mas dos sites como nesses aplicativos, dos sites privados no web, ou sei lá, eu nunca tinha uma situação que não fui pagado pelo agente ou pelo site. Simplesmente pelo fato de que quando o site seja muito pequeno, a reputação é muito mais importante. Porque se você tem um player pool de 50 jogadores e daí uma pessoa quer entrar nesse site, mas tem muita coisa online dizendo que é falcatrua e coisas assim, você não vai jogar lá, né? Porque você está com algum tipo de skepticismo sobre jogar num site privado, assim, você jogar num aplicativo novo com software muito ruim. Sempre vai ficar um pouco mais skeptico, você não vai querer jogar muito grande, assim. Mas sei lá, para responder a sua pergunta, o mais importante é ter um head grande, se você for jogador de cash. Pegando uma pergunta aqui do nosso chat, Shane, para a gente ir terminando, o Edivar, Shane, você acha que os melhores jogadores de Pelouse 5 estão em qual limite? Porque vejo jogos de 50 a 100 na Suprema com jogadores horríveis, e já na 5-10 percebo mesas com 4 ou 5 regs. Isso é só uma coisa de socioeconômica, né? Os jogos de 50 a 100, a maioria dos jogadores lá não vai ser brasileiro, e vai ser fish, que quer experimentar outro site, né? Além disso, não tem nada que ver. Os melhores jogadores vai ser nos stakes mais altos. Na Suprema mesmo, o jogo não é muito bom no momento. Tem jogos bons sabe, eu estava jogando 100, 200 hoje na Suprema e tinha um mega baleia na minha mesa, né? Mas no longo prazo, no limite de 5-10, que seja como $1-2, sempre vai ser mais fácil que o jogo de, sei lá, 50, 100, 10, 20, né? O mais caro que seja o jogo, o melhor que vai ter, o melhor jogador que vai ter, mas Suprema é de alguma forma privado. Eu sei que lá no Brasil não é, mas de alguma forma é, né? Suprema não tem licença, não acho, talvez tenha. Não vou falar da Suprema, não quero falar ruim do nosso como fala? Não lembro a palavra. Mas beleza. Simplesmente, isso é uma coisa. Eu lembro quando eu estava ganhando bastante, quando no PPP o jogo mais grande era 15-30. Então, eu não tinha interesse em jogar embaixo disso, porque isso era o único jogo grande que tinha, né? E isso era quando o real era só 4,50. Então, 15,30 era quase $5-10, né? Então, eu estava... Todo o conteúdo que eu fiz para o time era eu jogando 15,30. E depois de alguns meses, os jogadores começavam a falar, você não entende, os 15,30 tem tudo fixe, né? Todos os jogadores no 5-10 são muito melhor, tem muito reggae no 5-10, é muito mais difícil ganhar no 5-10. E daí, finalmente, eu fiz
Acho que era esse ano, no começo desse ano eu falei, tá bom, você quer dizer que é mais difícil ganhar no 1-2 que no 15 e 30? Beleza. Eu vou mostrar para vocês que eu consigo ganhar qualquer limite aplicando a mesma estratégia que estou usando no 15 e 30. Então eu fiz um desafio, quantos miles vai demorar para eu ganhar 100 buy-ins, 20 buy-ins em cada limite. E eu ganhei no 1-2 com win rate de, acho que era 45 BB cada 100, no 2-4 era 25 BB, 3-6, 25 BB, 5-10, 50 BB, era a mesma coisa, né? Ficha em cada nível. O 5-10 está cheio de reggae lá no Brasil, porque os brasileiros demoram um pouco para chegar, para ter um bankroll para jogar 50-100, né? E a outra, então, eu não sei exatamente porque tem todos os fichas no 50-100, mas deve ser algo que ver com a situação socioeconômica lá, que as caras que têm muito dinheiro disponível para jogar, os fish, digamos, que tem esse dinheiro disponível para jogar, vai jogar o limite mais grande que existe, né? Então, isso é normal. Eu acho que vai haver alguns dos piores jogadores que existem nos stakes mais altos, simplesmente pelo fato que um fish não entende como ser gerente de bankroll, e quando eles têm dinheiro, eles simplesmente querem ganhar o mais possível, então eles vão jogar os stakes mais altos. Mas mesmo assim, vai ter dois fish, mega fish no 100-200, mas os 3 regs lá vai ser os melhores 3 regs que existem, provavelmente, no site, né? Sensacional, Shane. E, Shane, hoje faz um jabazinho aí. Como que faz para entrar no Five hoje? Onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? Como que é o processo seletivo? Eu não sei. Eu acho que você já tem. Eu sempre falo errado o nosso Instagram. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook. Você pode postar no seu link. Eu não lembro como escrever. Eu sempre esqueço, porque tem várias pessoas que copiam nosso nome e escrevem de outra forma. Eu acho que é pelo Five como 5 time, mas eu não. Eu tenho dúvida disso. Você quem sabe? Está lá no link, não sei. Inscreve lá, não inscreve lá, mas se você for para a nossa página de Facebook, Instagram, vai ter maneira de contactar a gente para entrar no time. E quando que as próximas inscrições estão abertas? Como que funciona, Shane? Só vai lá e manda uma mensagem? Não sei. Acho que a gente são tão grande hoje em dia que a gente está sempre aberto. Eu acho que cada mês abre uns 20 a 50 vagas para nossos times de desenvolvimento. Eu acho que a maioria das pessoas que nos encontram nos redes sociais vai geralmente entrar o time de desenvolvimento. Time de desenvolvimento, eu acho que é um mês, grindando bastante para um mês, para provar que você seja capaz de ganhar nos níveis mais baixos com só um pouco, só com algum conteúdo, mas a gente libera algum conteúdo específico para os novidades, não novidades, noivos, os jogadores noivos, como fala? Para o jogador novo, a gente libera conteúdo do nosso time básico para os jogadores que querem provar que sejam capazes de ser jogador profissional do poker. Se você, geralmente dessas 20, 30 jogadores por mês que a gente vai pôr nesse time de desenvolvimento, a gente vai selecionar entre 5 e 10 para trazer ao time principal. Hoje em dia, acho que o time principal tem algo na área de 160, 190 jogadores, não sei quantos. Mas, sim, acho que a gente está quase sempre aceitando aplicações. Pô, sensacional, Shane. E o que você acha que hoje um jogador que esteja começando, o que ele precisa estudar para entrar e para poder ali, né, ter uma renda do cash game, assim? Não dá para dizer que o que fazer. Como eu falei antes, cada pessoa aprende de outra forma. Eu acho que tem a melhor maneira de aprender é simplesmente fazer o que eu falo que você deve fazer, né? Não necessariamente eu, mas se você for entrar o time, não entra imaginando que vai ser fácil. Não é. Poker não é fácil. E a gente não consegue ensinar todas as coisas, né? Uma das coisas que a gente
não consegue necessariamente explicar ou ensinar como lidar com o psicólogo do poker, né? É muito difícil para a maioria do mundo tentar ganhar a vida fazendo algo onde você perde algo em torno de 40, 50% dos dias que você joga, né? Então, eu acho que isso é algo que não tem como ensinar, obviamente, tem como explicar, tem como ensinar, mas algumas pessoas não têm um perfil para citar isso. Muitos jogadores que sejam exitosos não são muito bons nisso, e isso é a coisa mais difícil, mas para melhorar no poker, segue os passos, segue os conselhos das pessoas que têm feito antes de você, né? Tem muitas pessoas lá que vai falar mais ou menos a mesma história de como eles melhoraram no poker. Eu não sou uma dessas pessoas, porque eu não me desenvolvi como jogador, mesmo que a maioria. Mas dos jogadores do meu time, eu acho que quase metade deles fizeram basicamente a mesma coisa. Eu estudava bastante, assistia todo o conteúdo que o time for lançar, responder tantos mails que eles conseguem, conversar bastante com outro jogador, criar grupos de estudos, sei lá, aprender a usar as ferramentas que tem lá, aprender cada ferramenta que você tem. Isso é um conselho bom. Se você tiver acesso a qualquer tipo de ferramenta, se isso seja conteúdo, se isso seja Pro Poker Tools, se isso seja HUD, se isso seja ferramenta, pode simplesmente ser comunidade, rede de jogadores. Se você toma vantagem de todas essas coisas que você tiver, eu acho quase impossível perder. Mas ainda você tem que superar essa parte psicológica do jogo, que é difícil para muita pessoa. Pô, sensacional. Bom, Shane, a gente vai terminando por aqui, mas eu gostaria de te perguntar, o que você gostaria de deixar uma mensagem para a nossa comunidade do Cash Game no Brasil? Se você pudesse deixar uma mensagem assim, para os jogadores brasileiros de Cash Game, o que você gostaria de falar? Só uma dica para sair. Bom, prefiro que você não entre numa mesa com 50 blinds. Odeio disso, cara. Não, sabe, eu entendo. Nos jogos mais difíceis, onde você seja... Onde você não sente que você tem vantagem no jogo, eu entendo que a maneira mais lucrativa de jogar será entrando com 50 blinds. Mas, para minha saúde mental, eu prefiro que não fizesse, porque é chato por caralho. Eu não gosto de jogar contra short stack. Então, por favor, para de fazê-la. Aprende a jogar o jogo. Sente com 100 blinds, 150 blinds. Sabe, tem que ter algum tipo de gamble na sua vida. Então, por favor, pare de sentar short. Compra mais ficha. Senta com mais... Compra mais de... É isso, só isso. Para de jogar short. Eu vou falar uma coisa. Você não pode falar que você é um dos melhores jogadores se você for sentar short. Não. Todos os melhores jogadores sentam muito deep. É isso, só.